E aí pessoal, boa noite. Daniel novamente para mais um vídeo de fechamento. Antes de começar, não se esqueça de deixar o like, tá? E seguir a Ana Flávia lá no Instagram para pegar essas marcações, tá? A gente deixou essas marcações aqui, acho que ela postou ontem, né? No domingo, dia 5. Então vamos ver como é que o mercado se comportou nessas regiões, né? Vou começar pelo índice aqui. O índice hoje foi a coisa mais feia que tem, né? Ficou extremamente parado, mas ainda assim deu umas boas operações. Então vamos começar aqui. A gente já viu o índice desde o começo do mercado, né? Já respeitando a região aqui no primeiro pavio do dia, né? O primeiro pavio superior do primeiro candle aqui, a gente já tem o mercado mostrando respeito à região. Só que depois disso ele fica aí mais de uma hora, tá? Quase uma hora e meia aqui, paralisado. Mais de uma hora quase, né? Paralisado aqui. E quando ele finalmente volta até a região, são esses dois candles aqui, ó, tá? Esse aqui a gente chama o padrão de torres gêmeas, né? Para essas duas torres, né? Uma sobe e a outra desce. Só que quando eles chegam nessa região, nesse formato aqui, não fica interessante vender, tá? Apesar deles serem um padrão vendedor aqui nesse ponto, não fica interessante vender pelo simples fato de esse padrão de candle ter 520 pontos, tá? Enquanto o dia atualmente movimentou 400 pontos. Então, não tem muito por que a gente vender, tá? Então, a gente aguarda. O stop aqui ficou extremamente caro, beleza? Depois disso, a gente aguarda. A próxima movimentação do mercado nesse ponto foram esses candles aqui, tá? Ó, a gente tem uma combinação aqui de 3 candles, todos com pavio superior, né? Como pode ser visto nesse ponto aqui, aonde poderia nos gerar uma venda aqui abaixo desse candle com o stop atrás, tá? A gente teria o nosso stop protegido, né? Não pela região, mas pelo candle gatilho aqui, que é essa estrelinha cadente aqui, e o nosso alvo lá na mínima do dia, beleza? Não tá errado essa venda, tá? A gente poderia estar acreditando também em um ombro cabeça a ombro aqui, só que não aconteceu, a gente acaba sendo violinado na entrada e estopado, tá? Não tá errado essa venda. Quem realizou tomou stop mesmo, tá? É uma venda que tomou um stop aí em torno de 280 pontos. Só que depois ele nos monta, tá? Uma figura um pouco mais bonita para venda, que seria um topo aqui um pouco mais alto, né? Um topo descendente aqui um pouco mais alto, perto da máxima aqui, tá? Troca de polaridade, máxima do dia, região. A gente tem aí bastante aspecto do vendedor para a gente realizar a venda aqui abaixo desse candle, tá? Esse candle aqui é o padrão de gatilho inside. Então a gente tem aí uma entrada de 300 pontos, a gente já sairia no gain neste candle aqui no 1 para 1, tá? 1 para 1 sairia neste candle aqui, já saindo no lucro acima desse stopzinho, tá? Quem buscou o alvo técnico lá na mínima do dia, pegou aí em torno de 400, 420 pontos, tá? Essas foram as únicas movimentações que eu vi que o índice entregou, tá? Na parte da manhã aqui, que é onde a gente geralmente opera. Essa venda aqui ficou extremamente cara, tá? Não tenho por que fazer, mesmos critérios dessa aqui. A próxima operação, que aí já são 13 horas da tarde, foi essa vendinha aqui, tá? Ó. Deu aí em torno de 250 pontos, mas já são 14 horas, eu não vou nem contabilizo. Depois disso, a gente teve uma outra venda aqui que foi estopada, tá? A gente já tocou a região 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não tem mais o porquê vender. Mas quem vendeu aí 15 horas da tarde não tem o porquê vender também, mas essa aqui é uma operação que seria contabilizada como loss, tá? Depois disso, o mercado rompe a região para cima, começa a trabalhar acima da região, faz novas máximas, né, no dia de hoje. E quando ele volta na região de cima para baixo, neste ponto aqui, a gente tem um fundo sendo formado, a gente tem a troca de polaridade da região, a gente tem essa região agora trabalhando como um suporte. Então a gente pode sim realizar uma compra aqui na máxima com o stop aqui atrás e a gente tem mais uma operação de 210 pontos. Beleza? Essa foi a movimentação do dia de hoje que eu considerei importante, tá? Lá no dólar, a gente teve uma movimentação um pouquinho melhor, só que bem no começo da manhã, né? O que é mais interessante para a gente que opera na parte da manhã. Então, a gente já vê o mercado abrindo, tá? No cenário macro do dólar, a gente já esperava, como eu disse nos últimos vídeos, o mercado do dólar em alta, né? Indo buscar patamares aí de 5,30 a 5,40. Então, a gente já espera aí um mercado comprador e a gente dá preferência a operações compradoras, né? E tentar alongar operações compradoras, tá? Não o inverso.
Então, a gente já pode ver aí essa análise sendo concretizada nessa primeira movimentação do gap, tá? Desde o final do pregão de sexta-feira, né? E essa primeira movimentação do pregão de hoje, a gente já tem uma movimentação junto com o gap bem compradora, já mostrando que essa região ela tem um interesse comprador, tá? Quando o mercado trabalha acima dessa região, né? E depois ele volta, deixando essa perna de baixa, né? Volta até essa região de fundo aqui, né? Até essa região da região, a gente vê, né, que o primeiro candle do dia, que é este verde aqui, ó, olha o tamanho dele, né? A gente pode ver que aqui existe muito comprador. E na perna de baixa, a gente tem o que um candle comprador subiu, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 candles vendedores caindo. Então, essa formação vendedora aqui, né? Essa perna vendedora, ela não tem um aspecto de perna de força, né? Um aspecto de perna de rompimento. Então, a gente consegue ver características nessa perna, tanto os candles com o corpo pequeno, né? Pouco deslocamento e muito pavio, características de uma perna de pullback. Beleza? Então, a gente já começa a pensar em uma possível compra caso o mercado chegue nesse ponto. E é o que ele faz, né? Ele chega nesse ponto aqui e já deixa pra gente esse candle comprador aqui, ó, maravilhoso na região, revertendo totalmente, tá? A visão vendedora dessa perna. E a gente ainda tem a confluência deste fundo aqui, ó, com este topo. A gente tem a confluência ali do 38% aqui, ó, tá? Na verdade, tanto faz o FIBO, né? Nesse caso aqui, como é uma perna de alta, a gente tem que puxar de cima para baixo, né? Então, o correto aqui seria, a gente tem aqui o 61%, tá? Que é a região de FIBO mais importante, que é a última e a mais importante, de cima para baixo, né? Quando é uma perna de alta, a gente já tem o candle gatilho sendo formado em cima da região, tá? A gente tem a região de FIBO de 61%. Logo em seguida, tá? Quem não entrou nesse candle, o mercado ainda deu uma segunda chance, deixou este outro candle aqui. Então, a gente já tem mais a confluência de fundo duplo, tá? Porque isso aqui num minuto nada mais é que um fundo duplo. E a gente tem um macro ao nosso favor. Essa compra aqui é a compra para se realizar e deixar o mercado andar, tá? Não fecha a tua operação. Deixa aberta. Então, o mínimo que você tem que pegar ali é a máxima do dia, tá? É pegar ali aqui em torno de 24 pontos, tá? Esse é o alvo mínimo. De fundo em fundo, eu vou mostrar para vocês aqui até onde foi, tá? Eu não peguei essa operação, eu acabei não vendo, mas só que essa operação aqui ela foi perfeita pelo fato da gente ter várias confluências compradoras, tá? Então, a gente tem a região, a gente tem o macro comprador, a gente tem o FIBO e a gente tem aqui nesse segundo candle gatilho aqui, a gente tem o fundo duplo, tá? Então, a gente pode realizar uma operação, seja neste candle aqui ou neste candle aqui, uma compra com um stop atrás do fundo, tá? Então, quem comprou nesse primeiro candle não foi violinado, tá? Passou um calor aí bem grande até, um calor de 10 pontos, só que não foi violinado. Depois disso, o mercado anda e acaba pagando o nosso 1 para 1 aí, ó. Quem quer sair no 1 para 1, quem não analisou todos esses pontos, né? Acaba saindo aí no 1 para 1 de 11 pontos, 10 pontos e meio. Beleza? Quem analisou todo esse mercado, fez a entrada maior, quer realizar só uma parte e tudo mais, quer realizar uma parcial, a gente tem o segundo alvo, né, que seria o alvo técnico aí, a máxima do dia, né, que seria essa parte aqui, ou qualquer parte desse pavio, em torno aí de 24 pontos, beleza? Como seria o correto, né, levar essa operação, quem tem interesse de deixar essa operação andar, devido a todos esses fatores compradores que eu comentei, a gente teria o stop inicialmente aqui atrás do fundo, e assim que ele realizasse, né, a execução da nossa ordem no 1 para 1, que foi neste ponto aqui, a gente traria o nosso stop, tá, de trás desse fundo aqui, pro 0 a 0, tá? A operação já pagou 1 para 1. Então, eu não posso, de forma alguma, deixar uma operação compradora se tornar uma operação perdedora, tá? Uma operação ganhadora, perdão, se tornar uma operação perdedora. Então, aqui, o mínimo que eu posso fazer, como ele ainda não me deixou um fundo, tá? É colocar a minha operação no 0 a 0. A gente pode ver que o mercado ele retorna, tá? Em pullback até bem nesse preço aqui, ó, ficando em torno aí de um ponto do nosso 1 para 1, beleza? Quem coloca bem pertinho aqui do zero ou quem coloca meio ponto aí para pagar as taxas não foi estopado, beleza? O mercado continua andando, nisso ele deixa este fundinho, tá? A gente já pode considerar esse pullback que ele fez, que quase pegou a gente no 0 a 0, como um fundinho
então eu vou proteger a minha operação aqui atrás dele, beleza? Depois disso, a gente aguarda mais um fundo, o próximo fundo é dado neste ponto aqui, a gente traz o nosso stop para cá, depois disso a gente aguarda mais um fundo, e no meio desse processo a gente vê o mercado rompendo a máxima do dia, tá? Retornando para dentro do mercado. Isso é um movimento bem vendedor, a gente pode ficar esperto aí para possivelmente zerar a nossa operação ou sair na proteção, tá? Pelo contrário, ele acaba estopando esses vendedores que entraram vendido na máxima do dia aqui, e vendedor, quando estopa, se torna comprador, o mercado inflama e anda pra caramba, tá? Nisso, ele nos deixa um fundo para que a gente possa proteger a nossa operação. Agora, a nossa operação está positiva, protegida no nosso 1 para 1, que é basicamente 10 pontos e meio, 11 pontos. O mercado anda, chega a bater aí em torno de 46 pontos positivos, né? O que é mais de 1 para 4, né? Então, se a gente fosse aguardar mais um fundo, eu consideraria este fundinho aqui, né? Então, a gente protegeria a nossa operação aqui. Depois, quem tem muita paciência, tá? Depois de uma movimentação de, como eu disse, né? De estopagem de vendedor nesse ponto aqui, eu estaria pensando em zerar a minha operação aqui nesse ponto, tá? Depois que o mercado desse essa boa esticada, eu estaria protegendo a minha operação já atrás dos candles aqui, beleza? Então, quem protegeu a operação atrás de candle aqui ou aqui, por esses candles serem candles de formação bem positiva, tá? E bem intensa, não tá errado, acabou saindo na operação aí até que muito bem, em torno de 30 e tantos pontos, tá? Mas quem protegeu de fundo em fundo, a sua operação tem que estar protegida atrás de um fundo, neste ponto aqui. Depois, o próximo fundo que eu consideraria seria estes dois aqui, tá? Aonde você acabaria saindo aí da operação em torno de 32 pontos, tá? Numa operação que chegou a andar 45. Tá excelente, não tem mais o que fazer. O dia fecha aí, já são 12h30, uma operação em torno de quantas horas ficou aberta essa operação? A operação ficou aberta em torno de 2 horas, tá? E 25 minutos. É operação de paciência. Quem não tem paciência, quem não tem tempo, ou tá começando no mercado, sai no 1 para 1, sai no alvo técnico, tá? Tá excelente também. Bom, depois disso a gente tem a mesma formação, né, de rompimento falso de topo, da mesma forma que a gente tem esse rompimento falso, onde o mercado faz um pequeno rompimento e volta para dentro da região, a gente tem a mesma movimentação nesse ponto aqui, o mercado faz um pequeno rompimento falso, volta para dentro da região, a gente teria uma venda por figura gráfica neste ponto, para ser vendido até a mínima do dia, beleza? A gente chama essa figura aqui de fake out, a gente teria uma movimentação mais ou menos assim, uma venda neste candle que volta para dentro da região, um stop atrás de 10 pontos, o nosso alvo técnico dessa movimentação seria a mínima do dia. Então, a gente teria a nossa operação aí em torno de 52 pontos, que foi paga em mais ou menos 3 horas e 5 minutos. Beleza? Mas isso é uma figura gráfica um pouco mais avançada, não vou ficar explicando muito aqui. O mercado não chegou muito perto da região, então acabou que não nos deu uma opção de venda nesse ponto aqui e nem nos deu opção de compra neste ponto. Beleza? A única coisa que a gente pode ficar esperto aí é que o dólar está bem esticado, né? Desde este fundo aqui, como eu havia dito no último vídeo de fechamento, a gente tinha essa região como uma região de importância. Ele trabalhando daqui para cima, ele teria alvos aí em torno de 5,40, né? Então a gente pode sim considerar o mercado do dólar bem esticado, faz 3 dias seguidos que ele está subindo, né? Hoje, o final do pregão de hoje foi um pequeno descanso, né? Então a gente pode aí ter possíveis regiões de descanso neste ponto aqui, ali em torno dos 5,70, tá? 5,80 aqui, a gente pode já considerar uma possível região de descanso para o mercado dar continuidade à movimentação de alta, tá? Então, esse é o cenário macro do dólar e essas foram as operações no dia de hoje, beleza? Não se esqueça de deixar o like novamente, beleza? Fica atento lá no Instagram que a gente vai soltar mais regiões lá, tá? E essas análises vão continuar saindo diariamente, beleza? Muito obrigado e boa noite.